Oi, pessoal, bom dia. Como eu tinha prometido a vocês, né, a aula de revisão. Só sei que demora um pouquinho, porque eu estou dependendo do YouTube, tudo para converter. Mas eu imagino que vai chegar aí a aula para vocês. Eu vou compartilhar um slide com vocês, tá? Vou colocar no início aqui. É sobre a Revolução Francesa. Vou voltar aqui, tá? Tem essa imagem aqui fala tudo, tá? Essa imagem aqui é a tomada da Bastilha. O que inicia a Revolução Francesa. A Bastilha, naquela época, era um sinônimo de poder dos reis, porque todas aquelas pessoas que eram contra o absolutismo de Luís XVI, né, eles eram presos aí. Então, tinha todo tipo de profissionais aí, liberais, como advogado, professores, todos aqueles que eram contra o governo, eles eram presos. Então, tomar a Bastilha simbolizava tomar o poder da França, né, do absolutismo lá de Luís XVI. Algumas coisas para chegar a esse ponto, né, dessa revolta, dessa revolução, que tem aqui, ó, foi um conjunto de eventos que, em 1789 até 1799, alterou aí o quadro político, econômico e social da França. Político, porque vai ser tomado aí o poder de Luís XVI. Teremos dois grupos, que são os girondinos, de alta burguesia, tá? E os jacobinos, que eram da burguesia, mas era da baixa burguesia, junto com camponeses, sans-culottes, aqueles que não tinham nem condições financeiras de ter uma calça completa, né? Então, dentro desse... Na França, estava dividido em 3 estados, a gente vai ver aqui. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Esses 2 estados não chegavam nem a 3% da população da França, mas era uma minoria que tinha todos os direitos, nem pagavam, eram isentos de impostos. Enquanto 93, 97% a 98% fazia parte do terceiro estado e não tinham privilégios nem políticos, né, e econômicos, porque eles tinham que pagar os impostos, todo o luxo do primeiro e do segundo estado. E essa Revolução Francesa acabou alterando esse quadro político, econômico e social, porque esse terceiro estado, eles vão tomar o poder. Logo de imediato vai ser os girondinos, que era a alta burguesia, não queria muito a participação da população. Depois vai ter aí um golpe, né? Os jacobinos, eles vão tomar o poder, porque quando eles tomam a Bastilha, que tentam falar com o rei, faz uma assembleia, o rei, ele, para acalmar os ânimos, ele chama, né, essa assembleia que fazia muitos anos que ele não chamava, mais de 100 anos, e a proposta é, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer por, não por indivíduo a votação, mas por estados. Então, o terceiro estado ia perder de novo, porque geralmente nas eleições, o primeiro e o segundo estado eles ficavam unidos, né? Então sempre seria 2-1, 2-1. Então as reivindicações do terceiro estado não ia dar certo. Então o terceiro estado não aceitou. O rei, né, ficou invocado, mandou fechar tudo, né? E aí o terceiro estado reagiu. Nessa reação, o rei teve que fugir. Só que o rei foi descoberto e trazido de volta para a França e foi considerado como o maior traidor. E ficou essa briga. A gente manda matar ou não, cortar o mal pela raiz. O rei e a esposa, né? Os girondinos disseram, não, não é necessário fazer isso, tudinho, mas jacobinos não. A gente vai matar, vai matar, vai matar. No final das contas, o rei Luís XVI ele foi guilhotinado, decapitado. Tempos depois, né, meses depois, a sua esposa também.
E por conta dessa briga entre jacobinos e girondinos, jacobinos conseguiram dar o golpe. E Robespierre, que é o principal líder, ele vai tomar o poder, vai ficar na França, né, um bom tempo. O poder vai subir para a cabeça, ele manda matar todos aqueles que ele deduz que pode ser, né, um opositor ao seu poder, né, ao seu domínio. Manda matar até os seus colegas de revolução. E ele coloca um período chamado período do terror dentro da França, onde as ruas da França desciam, né, o sangue como fosse chuva mesmo, assim, ó, de água abaixo. Muitas pessoas morreram dentro da França. E aí os girondinos, eles começam a arquitetar, né? A gente precisa tomar novamente o poder porque está no descontrole, muita gente morrendo, né, na guilhotina. E os girondinos, eles acabam tendo o apoio de outro grupo, que é chamado de planície ou pântano, que era aquele que, se os girondinos estivessem bem, eu estou com os girondinos. Se os jacobinos estão bem, eu vou estar com os jacobinos. Então, eles ficavam ali, ó, de olho para saber qual era o partido ali, o grupo que estava bem na fita, vamos dizer assim. E aí eles sempre davam um apoio a um ou ao outro que tivesse ali. E aí o planície ou pântano, eles vão se juntar com os girondinos vão ter apoio, né, de outros reis também, e conseguem tomar o poder. Robespierre, ele vai experimentar do seu próprio veneno, ele também, o fim dele vai ser guilhotinado, ele vai ser decapitado por todas as mortes que ele fez dentro da França. Foi um período terrível dentro da França. E aí o Girondino sobe ao poder. Quando o Girondino sobe ao poder, é chamado o período diretório. É nesse período aí que vai surgir um cara, né, que vai tomar conta quase de toda a Europa, aos poucos, que é Napoleão Bonaparte. Ele vai estar ali, né, crescendo junto com a Revolução. Ele era comandante ali do exército. E ele vai ganhar muitas batalhas para a França. Ele vai sendo, né, admirado, vai sendo visualizado ao ponto dele ser chamado, né? E ele vai dar o golpe do 18 Brumário. Esse golpe vai fazer com que Napoleão Bonaparte ele assuma aí o poder dentro da França. E aí começa dominando não somente a França, mas a maioria dos países, como Portugal, Espanha e outros. Ele só não vai conseguir dominar a Inglaterra. E a Rússia, que ele vai tentar dominar. Quando ele chega lá, os russos são muito espertos, tira todo o povo da parte urbana, queima o que não tinha como levar, leva toda a comida, né, todo o suplemento, tira toda a população. Quando Napoleão Bonaparte chega lá, o que é que ele encontra? Inverno rigoroso. E aí muitos vão morrer de frio e de fome. E Napoleão volta, né, derrotado. Ele não consegue aí vencer a Rússia. Mas aí esse é outro assunto. O que a gente vai se deter é a questão da Revolução Francesa, tá? Aí tem aqui, antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico e o mercantilismo e a sociedade estamental, ou seja, o poder todo na mão do rei, esse rei também dominando aí a economia e a sociedade estamental. Tinha lá o primeiro, segundo, terceiro estado, ninguém mudava isso, quem estava no terceiro estado aceita a sua posição, né, o resto da vida, tá? Então, embora seja uma revolução burguesa, houve forte participação popular. Os burgueses é que vão estar lá, né, na liderança dessa revolução, junto com a população. Representa o momento em que a burguesia, já detentora do poder econômico, porque é eles que, né, toda a economia, todo o comércio ali da França, eles atingem também o poder político, tá? Algumas causas aí, dentre as causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI e sua corte gastavam enorme quantia para sustentar seus privilégios. As ideias iluministas, algo que vocês não podem esquecer, o lema, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Foi esse lema
né, que eles colocaram aí em mente. Nós queremos a nossa liberdade, nós queremos a nossa igualdade, né, dentro da França. Então, as ideias iluministas também influenciaram o desejo por reformas políticas e econômicas. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram, né, estampados nas cores da bandeira e também no hino da França. O gasto com guerras, que pesou na economia do país, a França participou da Guerra da Independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra de 7 Anos contra a Inglaterra, que eram países aqui na América. Então, tudo isso, todas essas guerras, tem um gasto, né? Um gasto com armas, com roupas, com alimentação. Então, quem é que vai pagar esse gasto? O terceiro Estado. E aí, a cada dia, né, que a França ia se envolvendo em guerras que tinha gasto, alguém tinha que pagar essa despesa. E aí a população foi se revoltando, ao ponto de não aguentar mais e estourar a Revolução Francesa. Tá? Além disso, o quadro econômico da França era péssimo e a fome ameaçava a população, secas prejudicavam a agricultura e acentuava a miséria. Havia escassez de alimento, o que aumentava ainda mais a massa, né, mais a revolta da população. A divisão da sociedade francesa também pode ser considerada causa da Revolução, pois não havia mobilidade, ninguém poderia subir, né? E a posição social dependia do nascimento. Então, se você nasce como uma família de nobreza, está ótimo. Mas se você nasce numa família de burgueses, para o resto da vida, tá? E aí, ó, a questão da intervenção do Estado na economia, o mercantilismo, né, e o poder todo na mão do rei. Então, aqui é o que vocês não podem esquecer, que é a divisão dos estados, né? Primeiro estado, que era o clero, segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado era o povo, tá? Então, na burguesia tinha alta, média e pequena burguesia, e tinha os pobres ali no terceiro estado, que eram camponeses, trabalhadores urbanos e também desempregados, tá? Então, aqui, ó, vocês vão até encontrar essa imagem no livro de vocês. O primeiro e o segundo estado tinham isenção, não pagavam impostos. Logo, o Estado francês era sustentado pelo terceiro estado, que era a burguesia. E aí vem a revolta, né? Então, aqui é que eu falei para vocês são as guerras que a França vai estar envolvida, gastos, e alguém tem que pagar esses gastos. Quem paga? O terceiro estado, tá? Aqui é a questão dos fenômenos climáticos, né, que acabou fazendo com que a população que já vivia na miséria tivesse uma má colheita, né, e aí a insatisfação popular aumentou mais ainda. E o gasto da nobreza, aqui é um filme, né, de Maria Antonieta, todos os dias tinham luxuosos, né, grandiosos banquetes dentro da França, enquanto a população fora do castelo estava morrendo de fome. E aí a Revolução Francesa só era uma questão de tempo. Então, a insatisfação contra a monarquia fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Então, aqui a questão da Assembleia dos Estados, que eu falei para vocês, eles vão tentar, né, fazer a votação por pessoa, mas eles dizem, não, a gente vai fazer por Estado. E aí eles já sabiam que o primeiro e o segundo Estado iam se juntar, então seria 2 votos a 1 contra aí o terceiro Estado. Então, essa Assembleia Nacional aí realmente não teve como ter o objetivo do terceiro Estado, né? Então, a primeira fase, que é a Assembleia Constituinte, de 1789 até 1991, a Constituição representava o fim do absolutismo monárquico na França, mas o rei não ia aceitar isso, né? Perder o poder, não ia, né? Então, em Paris, o povo invadiu a antiga prisão da Bastilha. Isso aí é algo que vocês não podem esquecer, tá? É um dos fatos mais importantes da Revolução Francesa, que aconteceu dia 14 de julho de 1789, que é a tomada da Bastilha. Aí tem aqui, ó, no momento em que representou simbolicamente o fim do antigo regime. Tomamos a Bastilha, então tomamos o poder. Deixa eu só ligar aqui a luz, que eu esqueci, para ficar mais claro.
Na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero, que foi chamado o Grande Temor, tá? Aqui, ó, 14 de julho de 1789 é a data da tomada da Bastilha, é a data da Revolução Francesa, tá bom? E aí eles fazem, tá, algumas decisões dessa Assembleia Nacional. Eles fizeram a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, todos têm direito à liberdade e à defesa da propriedade privada, a extensão dos privilégios feudais, né, da nobreza, a aprovação da Constituição do Civil do Clero, e aí confiscou, né, as terras da igreja e subordinação de seus membros ao Estado francês. E eles fizeram o voto censitário, que é o voto que aqueles que têm condições financeiras, né, eles podem ter o direito de votar. Então, a gente não vê muita igualdade aí, né? Os pobres não tiveram oportunidade de votar. E a divisão dos poderes, que nós conhecemos, que é uma influência do iluminismo, legislativo, judiciário e executivo, judiciário, legislativo, tá? Aqui é a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, tá? Aqui eles tentam colocar a monarquia, só que a monarquia constitucional, que vai limitar o poder, né, do rei. O rei não vai aceitar, por isso que ele vai tentar fugir para ter outros apoio, né, para voltar ao que era antes, e aí não vão aceitar, né? Vão conseguir pegar novamente o rei, né, de volta, está aqui, ó. A multidão enfurecida invadiu o local onde o rei estava preso e considerou um traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a república dentro da França, tá? Então, aqui são os grupos que eu falei para vocês, né? Girondinos, que sentavam à direita, por isso que até hoje tem os partidos de direita e o partido de esquerda, né? Então, sentava à direita, que era a alta burguesia, os jacobinos à esquerda, que era a pequena burguesia, e os sans-culottes. E a planície também, chamada de pântano, sem posição política. Sentava ao centro, na Assembleia, e a parte mais baixa. Então, eles ficavam ali, ó. O que tivesse bem, no momento, eles estavam ali apoiando, tá? Aqui a segunda fase. A primeira fase, que a gente viu aí a questão da Constituição, da monarquia constitucional, que o rei não aceitou, né? E ele vai acabar sendo guilhotinado. Então, a segunda fase é a convenção. A convenção decidiu, por votação, mandar o rei, né, deposto, cidadão Luiz Capeto, à guilhotina. A execução do rei levou as nações absolutistas, as outras que estavam ao redor, né? Áustria, Prússia, Espanha, reinos italianos, Países Baixos e a Inglaterra a formar a primeira coligação contra a França, que era o desejo de invadir a França e colocar de volta o absolutismo, né? Então, dentro da França, houve levantes antirrevolucionários de camponeses, instigadores por padres racionários e pela pequena nobreza. E aí, nessa confusão que vai acontecer, os jacobinos, como eu falei para vocês, eles tomam o poder. E aí, essa república jacobina é chamada o período do terror, tá? Onde muitos líderes, até aqueles que apoiaram Robespierre, vão ser guilhotinados. Então, quando os sans-culottes e os jacobinos invadiram a convenção e prenderam os líderes girondinos. E aí, o tribunal, né, a criação do tribunal revolucionário, que julgava os opositores da revolução e condenava à morte na guilhotina. Então, esse aqui instrumento foi utilizado centenas e centenas de vezes. Muita gente morreu aí na guilhotina. Houve a criação do ensino público e gratuito, a abolição da escravidão nas colônias, tabelamento dos preços dos alimentos e a instituição do sufrágio universal masculino, ou seja, o homem, né, pôde aí voltar. E os jacobinos perderam popularidade graças à carnificina das execuções, o que levou à volta dos girondinos ao poder num golpe do 9 termidor, né, que é a fase aí que eles conseguem
voltar, e Robespierre, ele vai ser guilhotinado. Então, execução de Robespierre na guilhotina, anulação das medidas populares tomadas pelos jacobinos, o restabelecimento da liberdade de preços, porque estava tabelado, né? A promulgação de uma nova Constituição, que estabeleceu que o Poder Executivo seria exercido pelo Diretório, além do voto, do retorno do voto aí censitário, nada de o voto sufrágio, né? O direito que todo mundo tem, o masculino, não era feminino, de poder votar, independente de ser rico ou pobre. Então, volta a ter o voto censitário. Por quê? Porque os girondinos lá, eles estavam para apoiar a burguesia, não era a população. Então, a alta burguesia, eles não queriam muito a população lá, né, envolvida na política, tá? Então, ó, isso aqui é o diretório, né, que eles começam agora a colocar 5 pessoas ali, 5 membros, né, para poder exercer o poder. E esse diretório, ele vai ser encerrado quando Napoleão Bonaparte ele dá o golpe e toma aí o poder dentro da França. Veja, eu vou interromper aqui para poder relembrar algumas coisas a vocês que são importantes. Quem era o rei na época? Luís XVI. Nós vimos que ele acabou sendo guilhotinado meses depois da sua esposa Maria Antonieta, tá? As causas que a gente pode apontar, né, como causa da Revolução Francesa. A revolta da grande parte da população francesa, né, que nós vimos que é o terceiro estado, burgueses, camponeses, trabalhadores urbanos, gerada pelas injustiças sociais que eram promovidas pela monarquia absolutista, né? O contexto aí de tudo isso é que a gente sabe que o primeiro e o segundo estado, né, o clero e a nobreza, eles eram isentos, né? Eles possuíam muitos privilégios e dentre deles era isento de tributos, né? Não pagava impostos. O símbolo lá da Revolução Francesa, nós vimos que foi a tomada da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. O lema que levou a essa revolução foi as ideias iluministas, o lema lá de liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Nós vimos que tinha dois grupos, os jacobinos, que eram da pequena burguesia, que ali do povão, né, eram mais radicais, o líder Robespierre, mas também tinha os girondinos. Os girondinos eram um grupo político que representava a alta burguesia e queria evitar uma maior participação lá dos trabalhadores urbanos e rurais na política. Nós vimos que, com a execução de Luís XVI, existe uma reviravolta dentro da França, os jacobinos acabam tomando o poder, e nesse período que Robespierre estava lá, né, como ele mandou matar seu amigo Marat e outros, é o período terror, que é onde muitas pessoas vão ser guilhotinadas, todos aqueles que ele deduzia que eram um opositor, que era contra o seu governo, ele mandava matar, tá? E nós vimos que depois, né, que de muitas mortes aí, muitos reis de outras nações, né, que nós vimos como a Áustria, a Inglaterra e tantas outras se juntaram com os girondinos e o objetivo era colocar de volta a monarquia, né, absolutista dentro da França. Os girondinos conseguem tomar o poder e aí fica o período de diretório. Nesse período de diretório, 5 membros tomando conta da França, um rapaz, né, muito habilidoso nas batalhas, ele começa a crescer junto com a Revolução Francesa, que é Napoleão Bonaparte, e ele dá o golpe de 18 Brumário. Esse 18 Brumário é o quê, professora? Era um calendário que eles colocaram 12 meses, esses 12 meses, cada mês tinha uma, uma estação, vamos dizer assim, uma estação do ano, e aí esse 18 Brumário, esse Brumário era um mês, né, do calendário da Revolução. É quando ele vai dar o golpe, né, sobe ao poder da França, e aí, aos poucos, né, no início era consulado, ele e mais 2 pessoas, só que depois ele foi crescendo, crescendo, toma conta e se torna imperador da França
por muitos anos, tá? Então, assim, essa é a nossa revisão. Se você puder, você volta, vai para lá, vai para cá, para poder tentar aí revisar o conteúdo, tá certo? Uma boa prova para vocês, Deus abençoe. E alguns alunos não fizeram a prova, eu vou colocar depois, né? Essa semana tem prova, alguns dias da semana que vem prova também. Na outra, quando passar todas as provas, eu vou colocar nome lá dos alunos que não fizeram a prova, tá? E aí eu vou mandar o link, vou dar uns 2 dias para esse aluno fazer essa prova, para poder ter a sua nota, ficar tudo direitinho. Depois eu vou colocar também o nome dos alunos que fizeram a prova, mas não conseguiram complementar a nota. Então, esses alunos precisam entrar no privado para que eu possa passar uma pesquisa, alguma coisa para poder complementar e ficar com a nota direitinho, nem que seja com 6, que é a média, tá bom? Então, boa prova para vocês, Deus abençoe e até a próxima aula.